E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Você sabe que aqui no CHEM CALL quem escolhe o tema do vídeo é você. E hoje a gente vai falar sobre forças intermoleculares. Seja bem-vindo, você está no CHEM CALL! Fala ChemCaller! Não é ainda? Pô, o que você está esperando? Vai lá, inscreve-se no canal e já deixa ativado as notificações para que você não perca nada do que está rolando por aqui. Siga nas redes sociais também, beleza? Você já se perguntou por que ocorre uma substância na natureza? Uma vez que a gente sabe que tudo caminha no sentido de desorganização, por que a gente tem essa organização, a substância em si? Bom, se a gente considerar, existem forças diferenciadas que a gente pode trabalhar como um padrão. E uma delas seriam as forças entre as moléculas. Quando falando de moléculas, as forças intermoleculares, também conhecidas como as forças de Van der Waals, ou ainda ligações secundárias. Forças intermoleculares, ligações secundárias ou forças de Van der Waals, que elas se baseiam justamente na formação de um dipolo. Então, para a gente entender melhor a história do dipolo, sabe o que a gente pode fazer? Que tal a gente revisar um pouquinho sobre polaridade? A polaridade acontece entre as moléculas devido à diferença de densidade eletrônica em pontos da molécula. Se você parar para pensar que, quanticamente falando, os elétrons não estão estáticos, óbvio, então eles estão girando lá ao redor do núcleo na eletrosfera, pode ser que a gente tenha o quê? Densidades diferentes em função desse posicionamento dos elétrons, então a gente precisa considerar isso também. Se o elétron está mais deslocado para um lado em determinado ponto, se a gente parar para pensar dessa maneira, então a nuvem eletrônica está deslocalizada mais para um ponto do que para outro. Nesse lugar onde tem mais elétrons momentaneamente, a gente vai dizer que é o polo negativo, enquanto que do outro lado vai ser o polo positivo. E isso é a premissa de uma força intermolecular, a gente trabalhar com o dipolo. Então isso que eu acabei de falar para você é a criação do dipolo, um polo positivo e um polo negativo. Todas as moléculas fazem isso? Todas elas vão fazer isso. Eu vou mostrar para você agora em um exemplo bem simples. E você também pode utilizar a eletronegatividade para justificar esse tipo de polo. Agora a gente vai ver dois exemplos para diferenciar isso de ser polar e ser apolar. Dá aquela relembrada no conceito de polaridade. Lembrando que a polaridade vai justamente advir do quê? Dessa diferença de densidade eletrônica entre as espécies. Tudo bem? Como eu disse também, você pode utilizar a eletronegatividade para tentar justificar isso. É uma boa justificativa, sempre dá para você utilizar, mas às vezes o polo também ocorre mesmo sem que haja existência de diferença de eletronegatividade. Formalizando ou não, mas ele vai ter um polo. Como assim formalizando? Formalizar é um polo que já existia antes por causa dessa diferença. Agora, não formalizado é por justamente aquela diferença de densidade que eu falei antes na variação da posição dos elétrons que pode deslocar a nuvem para um lado ou para outro. Se a gente levar em consideração a eletronegatividade, eu coloquei aqui o aumento da eletronegatividade do hidrogênio para o flúor. Você lembra dessa sequência? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. Tá lá, ó. Carga parcial, carga parcial. Esse símbolozinho, para quem não conhece, aquele delta minúsculo ali, o que isso significa? Ele significa carga parcial e essa carga não é uma carga formal. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? A carga formal é uma carga que existe, como a carga de um íon. A carga parcial é uma carga por comparativo entre eletronegatividade ou densidades eletrônicas, beleza? Então, esse daqui que é o elemento mais eletropositivo entre esses que eu coloquei, e aqui ó, o flúor, o elemento mais eletronegativo entre os que eu coloquei. No exemplo eu coloquei hidrogênio, cloro e hidrogênio com hidrogênio. Então, se a gente utilizar a eletronegatividade para justificar isso, você vai perceber que entre hidrogênio e hidrogênio não existe diferença de eletronegatividade, uma vez que os dois são iguais. Então, essa nuvem vai ter uma distribuição, a priori, em primeiro momento, homogênea. Então, a gente representa assim, com uma seta marcando para o lado do mais eletronegativo. Só que, como nesse caso não temos um mais eletronegativo, um polo anula o outro. Então, nós não temos a formação de polo. Portanto, isso é uma molécula apolar. O ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, como você quiser chamar, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar para o lado do mais eletronegativo. Colocando para o lado do mais eletronegativo, eu vou ter aquele meu momento de dipolo deslocado para o lado do cloro. A densidade eletrônica é maior para o lado do cloro. Então a nuvem distorce para o lado do cloro.
Esse lado que tem um acúmulo maior de elétrons vai ser o nosso polo negativo e o contrário vai ser o polo positivo. Se a gente parar para pensar, não é possível que haja um polo, por exemplo, de indução ou por criação em algum momento nessa molécula do H2. Será que ele sempre vai ser apolar? Bom, a molécula é apolar, mas como é que ela interage com a outra molécula? Ela tem que interagir através das forças de Van der Waals lá, ou seja, por aquela diferença de polo. Então ele vai ter que induzir a formação de um polo. Vamos ver como é que funciona isso? Então, pessoal, forças de Van der Waals seriam o mecanismo geral, o mecanismo generalizado para trabalhar com a análise dessa polarização, entendeu? Numa molécula. Essa história de você imaginar que a nuvem distorce quanticamente para um lado ou outro, essa posição do elétron ali, e que leva à formação desse polo, é que a gente analisa, entendeu? Pelas forças de Van der Waals. Só que isso acontece com qualquer molécula. E erradamente acaba confundindo que a força de Van der Waals é o dipolo induzido. Chama-se força de Van der Waals, dipolo induzido ou dispersões de London. Não, o mecanismo total chama-se forças de Van der Waals. Então, a análise das forças intermoleculares. Aí, pontuadamente, a mais fraca de todas, que é essa interação, também é chamada de dipolo induzido e é chamada de dispersões de London. Mas assim, toda molécula faz interação do tipo dipolo, ou porque acabou criando um polo, ou porque ela já tinha um polo formalizado, beleza? Então, como essas interações são muito fracas, né, são interações mais simplórias, o que mais faz diferença na atração é a distância entre uma partícula e outra, ou seja, entre uma espécie e outra. Ah, mas o polo não é importante? Claro que o polo é importante. Se você tem um polo formal, ou seja, como se fosse um íon, por exemplo, seria muito mais forte. Mas agora a gente não está tratando de íon, nós estamos falando de moléculas. E falando de moléculas, algumas são já de natureza apolar, como a gente deu exemplo lá no caso do hidrogênio. Então o gás hidrogênio não tinha polo, agora a gente está pensando nesse polo sendo criado por indução, então provavelmente é bem fraquinho. O que você acha? Deve ser, né? Então se esse polo é bem fraco, a aproximação entre as partículas tem que ser muito grande para que você tenha a interação efetiva acontecendo. Agora que a gente já aprendeu como ocorre a mecânica dessa diferença de densidade eletrônica para a formação do polo, eu vou apresentar para vocês as 3 interações ali intermoleculares que ocorrem. A primeira é a dipolo induzido ou dispersões de London, a segunda é a dipolo-dipolo ou dipolo permanente, e aí as ligações ou pontos de hidrogênio. Eu vou mostrar para você agora 3 exemplos, um para cada caso ali das forças intermoleculares, de modo que você entenda bem como ocorre essa distribuição de polo ou não, tá bom? Primeiro exemplo, para forças do tipo dipolo induzido ou ainda dispersões de London, é aquela força, vamos dizer assim, menos intensa, é aquela mais fraca de todas as interações. E por que isso acontece? Porque a gente está falando de moléculas apolares. Acompanhe comigo. Aqui na molécula do gás de hidrogênio, estou mostrando para você o que está acontecendo. Olha lá, você vai pegar uma molécula que ela é do tipo apolar, então ela não vai ter aquela diferença de eletronegatividade, então só pode acontecer interação a partir dessa premissa que o polo vai se formar pelo posicionamento por uma densidade eletrônica momentânea que aconteceu ali nessa distribuição desuniforme ou irregular na molécula, tudo bem? Então, se eu fosse imaginar a interação apenas pelos polos, não teria um polo natural, porque na verdade não tem diferença de eletronegatividade. Mas nesse caso aqui eu posso imaginar assim, vamos supor que existe uma divergência de nuvem, ou ainda uma distribuição não uniforme. O que aconteceu? Ele deslocou no outro sentido. Não tinha inicialmente, mas agora acontece. Então, eu vou dizer que aqui é o polo negativo e aqui é o polo positivo. E em algum momento ela vai encontrar uma outra molécula que faça justamente o oposto. Deslocar para um outro lado, por exemplo. Polo negativo, polo positivo. Mas reparem vocês que esse polo não estava lá. Portanto, ele foi criado. E se ele foi criado, ele foi induzido. Então, induziu-se o polo. Essa é a ideia. Por isso o nome de polo induzido. Aí agora a interação ocorre aqui, ó, entre o polo que foi induzido de uma molécula e o polo da outra molécula. Pela distorção, essa é a força, vamos dizer assim, menos intensa de todas. Beleza? Já nas moléculas polares, a gente vai ter 2 maneiras de analisar, uma vez que o polo já existe mesmo pela diferença de eletronegatividade.
Então, moléculas polares você vai dividir em dipolo-dipolo, que também é chamado de dipolo permanente, ou as ligações de pontos de hidrogênio. Vamos primeiro falar do dipolo-dipolo ou dipolo permanente, beleza? Vou mostrar para você aqui no exemplo, aquele mesmo que eu usei um pouquinho antes ali, que era do ácido clorídrico, ou cloreto de hidrogênio, ou gás clorídrico, como você quiser chamar, tá bom? Olha só. Aqui no exemplo, eu tenho o cloro como sendo o elemento mais eletronegativo. Então, a nuvem já naturalmente tem uma distorção, uma irregularidade para esse lado. Então, eu já posso fazer a marcação exatamente igual para o outro lado. Diferente do exemplo anterior, que na verdade eu pensei que isso está acontecendo de uma maneira de distorção irregular também, como essa, mas assim, ó, muito mais fraca. Em um momento que está acontecendo desses elétrons se agruparem. Aqui não. De fato, esses elétrons estão mais agrupados e deslocados para o lado do cloro. Por quê? Porque ele é um elemento mais eletronegativo. E aí, se você lembra a definição da eletronegatividade, é a capacidade que um determinado átomo possui de atrair elétrons para si. Então, o cloro está atraindo mais elétrons, o cloro está atraindo mais elétrons. A densidade de elétrons deste lado aqui é maior, portanto é o polo negativo. Aqui é o polo positivo. E aqui acontece o mesmo. Ó, polo negativo, polo positivo. Então essa interação que está acontecendo entre dois polos e dois polos, então essa interação que está acontecendo entre dois polos, você vai chamar de dipolo-dipolo. Dois polos, portanto a gente chama de permanente. Tá, prof, mas e se a molécula for polar e for do tipo ponto ou ligação de hidrogênio? Qual é a condição? Bom, a condição agora é que você tem, na verdade, um dipolo que está acontecendo ali muito mais forte do que o anterior. Então ele é muito mais polarizado. E isso acontece por quê? Porque o átomo de hidrogênio, que é bem pequenininho e muito eletropositivo, em relação aos pares de elétrons não compartilhados dos elementos flúor, oxigênio e nitrogênio, vai exercer então uma atração muito forte. Então vai ficar muito polarizado mesmo. No caso, então isso vai ser a nossa ponto ou ligação de hidrogênio. Por que chama ligação? Ah, porque é uma ligação mesmo. Não. Apesar de não ser uma ligação, ela é tão forte quanto. Então ele puxa muito forte mesmo ali. E essa interação é a mais forte de todas. Beleza? Acompanha comigo. Então olha a condição, ó. Hidrogênio ligado no flúor, oxigênio e nitrogênio. Não precisa nem falar que a molécula é polar. Então ela já tem esse polo formalizado. Aqui eu estou dando o exemplo da água, tá bom? Podia pegar outras, por exemplo, a amônio, o NH3, podia usar o ácido fluorídrico, HF, ou fluoreto de hidrogênio, como você também queira chamar. Mas aqui eu peguei a água, famosíssima, não é isso? Então você vai pegar lá o hidrogênio, que ele está fazendo a ligação ou ponto de hidrogênio com o par de elétron do oxigênio da outra molécula. Então é essa interação que está acontecendo aqui, ó. É esse desvio, ou seja, a densidade eletrônica da molécula da água é maior nesse ponto aqui, ó, tá bom? Então aqui vai ser o nosso polo negativo, enquanto que o hidrogênio faz o papel do polo positivo. Na molécula de baixo é inverso, é a mesma coisa, ó, polo positivo e aqui é o polo negativo. Uma interação entre polo positivo e polo negativo. Dessa maneira você tem a interação do tipo ponto de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, mas tem que respeitar essa condição, não pode esquecer, ó, hidrogênio ligado no flúor, oxigênio e nitrogênio para que haja polarização. Tá, prof, mas e se eu pegar uma molécula, por exemplo, que tenha hidrogênio ligado no flúor, oxigênio e nitrogênio, mas a outra não tem, tá? Se essa molécula que você está analisando tem e a outra não tem, mas a outra tem oxigênio, tem flúor ou tem nitrogênio? Tem. Então ele pode polarizar? Pode. Então pode acontecer de existir essa interação entre os dois ali. Então pode rolar sim a ponta de hidrogênio ou a ligação de hidrogênio entre essas duas espécies. Beleza? Então agora que a gente já colocou a diferença entre as três interações, eu vou mostrar para você uma coisa importante. Para esse lado nós estamos deixando cada vez mais intensas. Então, em relação de polo induzido a de polo permanente e depois a ligação de hidrogênio, a ligação de hidrogênio é a mais forte de todas. O que a gente tem com isso? Então, como as interações entre as partículas, entre as moléculas são mais fortes, vamos dizer assim, você tem um aumento de ponto de fusão, aumento de ponto de ebulição, então você tem uma polarização maior. Moral da história, isso também vai influenciar onde? Diretamente na solubilidade. Então você pode apontar para aquele ladinho ali, ó,
para a direita, como eu coloquei para vocês ali. Então você está saindo lá de dipolo induzido para ligação de hidrogênio. Está aumentando o quê? Aumentando o ponto de fusão, a ebulição e a solubilidade. Não esqueça disso, beleza? Eu vou trabalhar alguns exemplos com vocês agora, na prática a gente vê bem como é que funciona. Então aqui nós temos 3 moléculas que a gente vai colocar em ordem crescente de ponto de ebulição, beleza? A primeira molécula é o benzeno, a segunda é o 1,2-dihidroxibenzeno e a terceira é o 1,4-dihidroxibenzeno. O benzeno, sozinho, como eu coloquei no primeiro exemplo aqui, ó, ela é uma molécula do tipo apolar, então a gente sabe que a interação de molécula apolar é dispersões de London ou ainda a dipolo induzido, tudo bem? Então é a mais fraca de todas. Mas as outras duas, você vai reparar que são benzenos substituídos, cada um com 2 hidroxilas. Então você vai falar para mim assim, professor, eu até entenderia se fosse uma molécula que tivesse mais sítios, ou seja, mais pontos de hidrogênio, ia dizer que aquela tem o maior ponto de ebulição tranquilamente. Mas aqui, como é o caso de 2 isômeros de posição do benzeno em relação à posição da hidroxila, então o que muda de um para o outro? Então eu vou mostrar uma coisa para você bem interessante para você não perder essa dica. Com relação a esses 2 compostos aqui, a análise é um pouco diferente. A posição 1, 2 e 1, 4 vai favorecer a interação de uma maneira um pouco distorcida do que a gente está pensando. Ué, mas como assim, professor? Na posição 1, 2, ela acaba favorecendo uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio intramolecular, enquanto que isso não acontece na posição 1, 4 desse isômero. E o que acontece? Bom, o que fortalece o ponto de, ou melhor, o que aumenta o ponto de fusão e o ponto de ebulição de uma molécula? A força entre as moléculas, a força de atração entre elas. Se você favorece uma ponte intramolecular, então o que acaba acontecendo como consequência? A ponte que acontece com a outra molécula, ou seja, essa interação entre outra molécula e ela, vai se enfraquecer. Então, a ponte de hidrogênio, a ligação de hidrogênio intermolecular enfraquece, enquanto que fortalece a ponto de hidrogênio intramolecular. Por isso dá uma diferença entre o ponto de ebulição dessas duas. Aqui eu tenho a ligação de hidrogênio intramolecular e aqui apenas as ligações de hidrogênio intermoleculares. Então elas já estão na ordem crescente de ponto de ebulição. Benzeno seguido de 1,2-dihidroxibenzeno seguido de 1,4-dihidroxibenzeno. Aqui na situação número 2 eu coloquei 2 moléculas que são isômeros também, então nesse caso, já que elas são isômeros, possuem a mesma fórmula molecular, então também tem a mesma massa. Então como é que você vai decidir aí qual é a diferença entre ponto de fusão e ebulição das duas? Em função do tipo de interação intermolecular que tem nela, tranquilo? Agora, repare que a primeira molécula que eu coloquei é o éter e a segunda é um álcool. Que éter é esse daqui? É o metoxibenzeno. Beleza? E aqui é o nosso álcool benzílico. São 2 isômeros planos de função. Mas repare que nesse caso aqui eu tenho uma que é dipolo-dipolo, porque ela é uma molécula polar, mas ela não está fazendo a interação do tipo ponto de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, enquanto que essa aqui está fazendo. Então agora ficou fácil. Uma vez que eu sei que ali no caso do álcool benzílico ocorre a ponte de hidrogênio, então ela vai possuir o maior ponto de fusão, ponto de ebulição, em relação ao éter, beleza? Então para moléculas que têm a mesma massa, o desempate vai ficar na força intermolecular. Aí você vai me perguntar o seguinte, professor, mas aí a gente nunca vai conseguir comparar a interação de molécula com o íon, porque se a gente está falando de forças intermoleculares, eu preciso falar das moléculas, e as moléculas estão executando ligação por compartilhamento, ou seja, covalentes entre si. Mas, e se eu tiver colocado, por exemplo, um composto que ele é covalente junto com um composto iônico? Tem interação? Também tem. Só que daí é muito mais fácil de você presenciar essa interação por causa da diferença de polo. No composto iônico ele já tem carga formal, essa carga existe, portanto o polo é positivo e negativo. Você colocou, por exemplo, um NaCl na água. Estou colocando aqui, inclusive no quadro, a solvatação do íon sódio pela água. O que seria isso? A interação que ocorre entre a molécula e o íon. Vou mostrar para você. As moléculas de água que têm os pares de elétrons não compartilhados aqui do oxigênio vão interagir, porque aqui é uma densidade eletrônica, entendeu? Então significa, quando você fala densidade eletrônica, o que é, professor? Maior, mais denso em elétrons? Sempre é negativo. Então aqui há o polo negativo sendo atraído pelo polo positivo. E mutuamente isso acontece.
Então, nesse caso, o sódio está sofrendo a ação dessas moléculas de água e está interagindo com elas. Então, isso é uma interação de um íon que tem carga formal, ele tem a carga mesmo, não é só um comparativo, não é só um deslocamento de polo, tá bom? Em relação com o dipolo, dois polos que a água tem. Então isso é um íon-dipolo, tá bom? Então toda vez que você tiver a interação de um íon com um composto covalente, a gente vai chamar de interação do tipo íon-dipolo. Valeu pela companhia, galera! Até semana que vem no vídeo de energia livre. Beijo na mãe!